Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje a nossa convidada é Lu Palmeiro. Sim pessoal, eu sei que alguns de vocês estão a reconhecer aqui o apelido e é verdade. A Lu é esposa de um ex-convidado nosso aqui do podcast, o pastor Carlos Palmeiro, e a Lu vai trazer aqui, talvez, vai complementar aqui algumas histórias, mas certamente também vai trazer histórias novas. Vamos falar de muitos temas, portanto eu creio que vai ser um excelente episódio. Antes de começarmos a conversa, sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, Apple Podcast e no Spotify. Boa conversa. Yes. Obrigada. Obrigado, Renato, e a toda a equipa que está aqui. Neste caso está ao lado, não está por trás, mas está ao lado e que faz acontecer tudo isto. Obrigada. E nós agradecemos a tua vinda aqui, teres aceito Eu é que agradeço. o convite. Yeah. Há algum tempo que já tínhamos planeado a tua presença aqui. E eu não tenho dúvidas, eu digo sempre isto, mas porque é uma realidade, que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Okay. que vão, alguns já te conhecem, outros vão conhecer pela primeira vez, e eu não tenho dúvidas que muitas coisas que da parte de Deus tu carregas na tua vida, que hoje vão ser soltas e entregues aqui para muitas pessoas que nos vão assistir, e é isso que nós esperamos, é que seja uma bênção. Então, obrigada mesmo pela obrigada a vocês também, equipa. Mas é um privilégio. Foi assim um bocadinho, ao princípio, pensar, uau, e agora? Mas depois começas a pensar e realmente percebes que tens uma história para contar. Então todos nós temos uma história para contar. E é aqui, estou aqui para isso, não é? Para falar de mim, para falar também dele, que faz todas as coisas em mim, e para poder contar algumas experiências da minha vida. amém. Que sirvam de bênção e que toque também alguém lá em casa. Acho que vai fazer a diferença toda. Obrigada. É isso mesmo. Yeah. Então, começando pelo princípio, como eu sempre digo, como é que as coisas, eu sei que nasceste em Angola, certo? Nasci em Angola. E sim. viveste lá há algum tempo. Como é que as coisas aconteceram na tua vida? Como é que conheceste Jesus, entretanto? Ok. Então, ainda hoje pensava sobre isso e realmente a minha memória foi até muito lá atrás. E realmente pensei no meu pai. Meu pai era português, com 29 anos, emigrou para Angola e conheceu lá uma angolana muito bonita, também filha de pais portugueses, e casaram-se assim num ano, foi um ápice, casaram. Entretanto, geraram 6 filhos e eu sou a mais nova deles. Então, faço parte de uma família grande. Eu posso dizer que não era uma família completamente normal, muito bem estruturada, não era, mas tínhamos uma coisa comum que era fantástica. Nós estávamos muito unidos, percebes? Éramos 6 irmãos muito unidos, mas a nossa vida não era fácil, nós não tínhamos uma vida muito estável financeiramente, então derivado de tudo isso, passávamos algumas necessidades, o que implicava o quê? Que o meu pai às vezes fosse demasiado austero. E então isso fazia com que nós nos reprimíssemos, isto é, reprimíssemos aquilo que sentíamos. Então, derivado dessa austeridade dele, muitas vezes não conseguíamos confessar os nossos sentimentos, aquilo que nós estávamos a viver. Pronto, e isso tudo foi crescendo connosco, não é? Foi crescendo connosco. Bom, passamos para um episódio muito importante que foi o dia da nossa saída em Angola. Como tu sabes, nós vivemos uma guerra no ultramar, aí perto de 74, 75, e naquela altura eu tinha 12 anos, e o meu pai chega à casa e diz: vocês preparem tudo, porque nós vamos embora, porque isto está cada vez pior. Então o que é que aconteceu? Nossa roupa no corpo, vestimos-nos, colocamos no carro e partimos, sem saber para onde. Então a família inteira no carro. Partimos, deixamos as coisas para trás, mas sempre naquela perspectiva: e agora o que é que vai acontecer connosco? O que é que nos espera? O que é que nos espera? E o medo estava dentro do nosso coração. Nós éramos 4 meninas, 2 rapazes. E a minha mãe sofria com aquilo, nós conseguíamos registar dentro de nós o olhar dela, o sofrimento que já estava no rosto dela, mas não sabíamos nada acerca do que ia acontecer. Então encontramos-nos depois numa das cidades de Angola, Sá da Bandeira, encontramos-nos ali com uma caravana chamada as Caravanas de Carros, que eram muitos carros, bem, umas centenas deles, que todos estavam a tentar fugir para a África do Sul para encontrarmos segurança.
Entretanto, mal sabíamos nós que tipo de segurança é que nós íamos encontrar. Quando chegamos, antes de chegarmos mesmo à África do Sul, nós passamos por Windhoek, que é no sudoeste Namíbia. africano. Sim. Namíbia. E o que é que aconteceu? Nós ficamos ali instalados, entre aspas, num campo de refugiados. Ficamos 6 meses. Depois passamos para outro, mais 4 meses, e ainda para outro, mais não sei quantos meses. Portanto, foi um processo tão duro, tão difícil, que eu acho que nessa fase eu posso dizer mesmo que foi o maior deserto da nossa vida. A instabilidade, a escassez, a falta de tudo, a falta de segurança principalmente, o tu não teres nada para comer, os teus pais a quererem fazer alguma coisa Não e haver. não haver. Então isso eu acho que isso forjou, eu acho que essa altura já Deus estava a forjar o meu coração e a preparar-me para outras etapas que haviam de vir. E eu hoje recordei-me precisamente disso. Deus, como é que tu fizeste as coisas no meio de um deserto, desolado, pá, com tanta dificuldade e dor, porque era tão visível, nós conseguimos ter a percepção de um oásis no meio daquele deserto. O que aconteceu? Um grupo de americanos estava ali a tentar evangelizar as crianças, naquela altura, os jovens, e eles cantavam, louvavam a Deus e chamaram os miúdos todos para perto. E o meu coração começou a vibrar, assim, espontaneamente, com aquilo que estava a acontecer. E alguma coisa, eu sabia, alguma coisa Deus ia fazer, porque eu amava Deus desde pequenina, sem saber como Ele era, sem saber e compreender quem era esse Deus que eu amava, mas eu amava. Falava com Ele como eu sabia e como na minha inocência de criança. Mas naquele dia aconteceu uma coisa extremamente importante. Eu acho que foi aí que Deus começou a trabalhar dentro de mim, a fazer assim alguma coisa nova. Chamaram à frente e disseram: vocês querem aceitar Jesus? Eu tinha 12 anos de idade, no meio da desolação, no meio de todas as carências possíveis e imaginárias. Tu ouves esta questão: queres aceitar Jesus? Mas como é que se aceita Jesus? Sabia lá eu, uma criança. Eu disse: eu quero, é bom, eu quero aceitar Jesus. E fui à frente e comecei a chorar. Comecei a chorar, os meus irmãos foram todos, aceitaram Jesus. A minha mãe aceitou Jesus naquela altura. Eu disse: há aqui qualquer coisa estranha que está a acontecer. De repente estávamos alegres, no meio de um deserto, volto a dizer. Eu já explico porque é que estou a usar esta palavra mais adiante. Deus trouxe um oásis, um pequeno oásis na nossa vida. Então Deus já começou a trazer oásis desde muito cedo à nossa vida. E eu, hoje, como tu sabes, Otávio, nós fazemos parte de uma igreja que recentemente abriu, aí há pouco tempo, foi inaugurada, há cerca de talvez 4 semanas, e esta igreja tem este nome, chamado de Cidade Oásis, porque o Oásis sempre fez parte da nossa vida. E eu hoje estava a refletir sobre tudo isto. Eu disse: como é que Deus faz as coisas? Então, neste tempo difícil, de escassez, de falta de amor, de segurança, de confiança, de muito medo, de muito pânico, não saberes o que é que vai acontecer no teu futuro, Deus traz a própria pessoa de Jesus até nós. E isto ficou marcado na minha vida. Então, este é o início da história. Não sei se queres fazer alguma questão. Não, eu estou só e estou a gostar de ouvir. Ok. E Então, acho que as pessoas também. foi assim muito um relâmpago, quase. E eu estava a pensar, eu disse: realmente, lembro-me de uma experiência que o meu pai viveu comigo, e ele contava muitas vezes, sabes, à mesa, quando nós estávamos a repartir o pão, e ele contava muitas vezes: Lu, tu sabes que Deus salvou-te quando tu tinhas, pai, 8 meses de idade. Tu ias morrer. E Deus salvou-te. E sabes como é que foi? O pai pegou em ti, pegou no colo. Os médicos já tinham sentenciado a tua morte e não davam nada por ti. E o pai pegou em ti ao colo e entregou-te nas mãos de Deus, com 8 meses. E no outro dia de manhã, quando o meu pai olhou para mim, eu estava completamente sã. E ele diz que aquilo foi um milagre, foi a oração, foi a forma como ele se expressou perante Deus, que Deus já tinha tocado aí na minha vida. Eu creio que antes mesmo disso, ainda eu não estava no ventre da minha mãe, eu acredito que Deus já tinha planeado alguma coisa para mim. E é incrível todo o processo de Deus na nossa vida, porque Ele vai reajustando até nós encontrarmos alguns detalhes importantes pelo caminho, e depois vamos fazendo uma junção deles. E o incrível que foi, aos 12 anos aceitei Jesus, depois tivemos que vir para Portugal. Como é lógico, não podíamos ficar lá. E foi outra vez um processo muito difícil,
porque a minha história é assim um bocadinho triste, mas depois tem coisas maravilhosas no meio, que eu já vou contar. Então, nesta vinda de África do Sul depois para Portugal, também passei por um processo. Eu não sei se devo contar, mas eu acho que nós temos que contar o testemunho, certo? Claro. Para edificar, eu não sei quem é que está lá a ver-nos, quem é que pode ouvir esta história, e se calhar até pode ser marcante. Pensei muito e refleti sobre isto. Será que conto? É a primeira vez que eu vou fazer em público. Nós passamos por... Tínhamos que fazer esta viagem da África do Sul para Angola, e havia um barco chinês que se ofereceu para fazer estas viagens da África do Sul para Angola. E num destes dias, que demorava mais ou menos aí 13 dias de viagem, eu fiz os 13 anos no meio da viagem, e num desses dias eu sofri uma tentativa de violação. E nesse momento, nessa altura, foi tentativa, pela graça de Deus não chegou a acontecer, mas nesse momento, eu dei quando estava a acontecer, eu dei um grito tão forte de dentro de mim que a pessoa caiu e eu não sei o que aconteceu. Eu consegui libertar-me e consegui sair. E eu, quando cheguei ao meu quarto, sozinha, chorava, as lágrimas caíam. Eu disse: Deus, tu estiveste comigo. Tinha 13 anos, tinha acabado de fazer na viagem. Tu estiveste comigo, tu livraste-me. Eu levei aquilo até aos 18 anos, não contei a ninguém. E não tinha acontecido nada, praticamente. Foi uma tentativa, mas que eu senti as mãos de Deus sobre a minha vida, que me já estavam a preparar para aquilo que havia de vir. Portanto, eu vi sempre Deus no processo da minha vida. E então tem sido um resgatar constante, percebes? E um guardar constante. Então, quando cheguei a Portugal, andei à procura, sabes? Andei à procura deste Jesus que me falaram e não encontrei. Andei à procura, eu e a minha mãe voltamos outra vez à Igreja Católica, íamos às vezes aos domingos à chamada missa, mas quando saíamos de lá não trazíamos nada, percebes? Nós levávamos tristeza e saíamos de lá tristes. Um vazio enorme. Um vazio enorme, sabes? Não havia nada de consistente que dissesse assim: ok, eu quero estar aqui. E eu lembro-me que chegava a casa, eu e ela falávamos uma com a outra e dizíamos: isto não pode ser. Aquilo que nós vivemos lá atrás não é isto que nós queremos. E deixámos-nos estar, e foi assim até aos 18 anos. Então eu tornei-me um pouco rebelde, tornei-me uma miúda um pouco solitária, percebes? A guardar muitas coisas para dentro de mim, não conseguia falar, sabes? Contar aquilo que estava a acontecer dentro do meu coração. Então isolava-me um bocado. Era um bocadinho alternativa, gostava muito das coisas diferentes, então só às vezes para fazer birra. Mas foi um processo duro, a minha infância, adolescência e juventude. Não foi fácil. Não foi fácil. Sempre a escassez presente, sempre a dor presente. Pronto, até que um dia Deus voltou. E como eu digo sempre, Deus vai nos encontrar quando nós estamos mais feridos, quando nós estamos mais abatidos, quando nós estamos a sentir-nos desesperados. Quando é que foi isso? Num processo que a minha mãe estava a viver também, ela padecia de câncer na altura, e então neste processo difícil Deus foi-me lá buscar. Um dia estava na Baixa da Banheira, vocês conhecem, o Barreiro, e passei por uma rua pequenina e ouvi as músicas, sabes, aquelas músicas que eu tinha ouvido ali em África do Sul, naquele campo de refugiados. Eu voltei a ouvir um hino antigo do Inário. Voltei a ouvir aquilo e fez todo o sentido. Eu disse: meu Deus, o que é isto? E desci as escadinhas e vi lá dois irmãozinhos com viola a tocar, era um culto de oração. Eu disse: uau, o que é isto? E eu disse: esta música, pá, está a causar qualquer coisa dentro de mim. Depois a minha mente fez-me viajar àquele dia. Disse: é isto. Qualquer coisa mexeu na minha vida. Era um culto tão simples de oração, sabes? Mas que sentia a presença de Deus tão forte. Eu disse: não, vou esperar que eles façam outra vez o apelo. E então e fizeram. A pessoa que estava a tocar fez o apelo. No final, alguém quer aceitar Jesus. Reconheceram que eu estava ali pela primeira vez, é lógico. E eu fui à frente e chorei. E derramei-me na presença de Deus. E foi mesmo nesta altura que começou o processo do novo nascimento na minha vida. Aqui é que começou o novo nascimento. Não sei se tens alguma coisa. A conversa está a fluir e eu acho que nem vou interromper aquilo que tu estás a dizer. Ali eu comecei a ver que eu precisava de perdão. Percebes? Eu precisava de perdoar. Eu precisava de permitir que Deus entrasse dentro de mim, que entrasse mesmo, estás a ver, lá no meu íntimo e vasculhasse, porque tinha muita coisa escondida. Eu tinha escondido. Eu não imaginava que eu tinha tesouros dentro de mim.
E quando eu vasculhei, permiti ao Espírito Santo que ele entrasse dentro de mim. Ele revela E também. ele trouxe a revelação. E eu não consegui mais ficar calada. Então eu tornei-me alguém que aprendeu a falar a sua história, a contar a sua história para os outros. Que se calhar, possivelmente, vão se identificar também comigo em algumas áreas. Vão dizer, epá, então eu vivi isto, eu posso experimentar também o que ela está a experimentar. Então foi um processo de novo nascimento. Porque o novo nascimento não é no ápice. É até hoje. Ainda hoje processo, eu estou. né? Ainda hoje tu estás também em transformação. Claro. Sim, sempre. Então, nós todos também estamos em transformação constante. Não é? Tu falavas aí no arrependimento, ainda há dias meditei também sobre isso. E o arrependimento também, ele próprio, é um processo. Eu falo por mim, às vezes a minha luta não era tanto, e não é, eu nunca tive problemas em perdoar outras pessoas, não é? Mas às vezes a dificuldade era em perdoar-me a mim próprio. Isso acontece. Às vezes a minha luta, a minha batalha era comigo, não era com os outros. Eu tinha dificuldade em, epá, tu não tens emenda, ou aquilo que tu fizeste foi tão grave, epá, nem Deus vai esquecer isso, entendes? Exatamente. E o inimigo também nos cega no sentido de nos incutir essa automutilação, a pessoa castiga-se ela própria. Essa é a não palavra, E isso também é uma área, ainda bem que tu falaste sobre esse assunto, porque é uma área em que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ser tocados, vamos ser afetados, vamos ter pessoas que nos ofendem, que nos maltratam. Isso. Não é? E às vezes, eu digo por mim, era mais fácil eu perdoar um inimigo e, epá, olha, esquece lá isso, do que a mim próprio. Entendes? Às vezes lembrava-me ainda de certas coisas e achava que eu não era digno, por exemplo. Eu achava que não era digno, por exemplo, do Espírito Santo, do batismo, não é? Até que eu ouvi alguém dizer, um homem, ele dizer assim, não, é por causa disso que tu precisas. Exatamente. É por causa das tuas imperfeições que tu precisas que do tu batismo. precisas do batismo, que tu precisas da intervenção. Ainda há pouco falámos nisso. Tu precisas do Espírito Santo. Vai-te convencer, não é? Do teu pecado, juízo, da justiça. É verdade. Ele é que vai convencer-nos. É verdade. E eu, por acaso, nessa fase, quando eu depois me converti verdadeiramente, permiti que Deus entrasse dentro de mim, se revelasse, perdoasse também, senti necessidade disso, senti necessidade de me derreter em lágrimas e dizer, Deus, lava-me, limpa-me, purifica-me. Eu acho que, sabes, aconteceu ali assim muito espontâneo. Eu lembro-me que o meu irmão disse-me uma vez, chegou de um desses cultos que tão simples. Uau, nós se formos comparar os cultos assim há uns anos atrás com alguns dos que nós vimos hoje, mas a simplicidade, sabes? Aquela transparência que muitas vezes não vemos hoje, infelizmente. Mas ele chegou de um culto desses e estava tão diferente. Eu disse, meu Deus, meu irmão Eduardo, que é pastor também, no Alentejo. Disse, meu Deus, ele está tão diferente, o que é que ele tem, o que é que se passa? Não é o mesmo, irmão? Aconteceu alguma coisa aqui que eu também quero. E ele disse-me, Lu, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu disse, podes-me explicar o que é isso? Eu não sabia. Sabes, estava a começar a conhecer a Bíblia. Disse, o que é isso? Ele disse, sabes, a terceira pessoa de Deus vem morar dentro de mim. Eu disse, uau, eu também quero e posso ser. Assim, sabes, de uma forma, tipo criança mesmo. Posso ser. Ele disse, podes ser aqui. E foi na minha casa, ele disse, ajoelha-te. Eu ajoelhei-me, colocou as mãos sobre mim e disse, ser cheia do Espírito Santo. E eu fui automaticamente cheia. Automaticamente cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Veio a palavra de Deus sobre mim, tive em profecia, ri-me, chorei, lavei-me, sabes, num banho completo. Há uma purificação, né? Tremendo. Parece mesmo. que entras sentir mesmo leveza. numa estação de serviço. Uau, Não é isso mesmo. E levas exatamente. ali uma lavagem. Sim. Foi verdade. mesmo lavada, sabes? É verdade. Nas emoções, na alma, no espírito, no corpo. Enfim, foi uma transformação. E é lógico que essa transformação dá-se até hoje, não é? Pela nossa própria busca e entrega. Sem dúvida. Mas tem sido tremendo. tem sido um bom caminhar. A busca de Deus. Ainda hoje lia Tiago e ele diz lá, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Às vezes eu achava isso, né? Que eu teria que ver algo, um sinal. Jesus era pedido, dá-nos um sinal. Pois. Mas a Bíblia mostra-nos que é como diz lá também em Apocalipse, estou à porta e bato. Se ouvires, entrarei, se irei contigo. E infelizmente a gente sabe que
o príncipe deste mundo é o que a Bíblia também diz, cegou o entendimento para que algumas pessoas não creiam, É isso. mas as pessoas às vezes, e às vezes até crentes, não é? Às vezes estão na expectativa que Deus se demonstre a eles, que se revele a eles de uma forma qualquer que eles acham Quase sobrenatural. sobrenatural, Não é? ou Assim. ver qualquer coisa, ou ouvir Sim. qualquer coisa, e só mediante isso é que se aproximam de Deus. Mas há uma coisa, Lu, e tu podes comprovar isto até melhor que eu, Ok. há uma coisa há várias coisas na Bíblia que não, às vezes não há muitas palavras para explicar, mas há uma coisa que é irrefutável. Quando alguém se chega a Deus, quando alguém se aproxima de Deus, uau! Se vem com um coração humilde, quebrantado, Não tem como Deus, Lu, não tem como Deus impossível. não responder, não tem como Deus deixar a pessoa. é impossível. Sabes, às vezes eu digo assim: Deus, Espírito Santo, fala mais comigo. Fala comigo, revela-me coisas quando estou a ler a Bíblia e tal. E às vezes não é no instante que eu quero, ou que eu acho. Exatamente. Às vezes Não é mais quando à frente, não é isso, quando eu isso, quero. isso. E esse é um dos Mas tu erros. insistes. Yeah. Mas Porque isso acontece comigo, eu Yeah. insisto. E às vezes fico ali de joelhos, Yeah. em quebrantamento, as lágrimas caem, porque eu também sou muito chorona na presença de Deus. Também sou muito alegre e com muita ousadia, mas depois também deixo que Deus me lave constantemente. E isso faz a diferença toda. Porque estavas a falar em nós nos sujeitarmos a Deus. O sujeitar a Deus, os sujeitarmos uns aos outros, faz a diferença toda. Neste momento, eu acho que a igreja, e agora vamos mudar aqui se calhar um bocadinho, não sei, a conversa vai fluindo, mas a igreja precisa disto. A igreja precisa sujeitar-se a Deus e sujeitar-se uns aos outros. Para quê? Para que o Espírito Santo se revele cada vez mais e se materialize entre nós, não é? É verdade. E produza a diferença toda, não é? Porque lá está, sujeitai-vos a Deus, resisti Ao diabo. ao diabo e ele fugirá fugirá. de vós, só desta forma. E faz toda a diferença. Tem feito na minha vida, a sério. Acho que é uma das coisas que eu luto. Luto aqui, a palavra lutar é entre aspas. Sim. Mas esforço-me para que isso realmente aconteça em mim. Não posso estar a exigir dos outros se isso não acontecer em mim, percebes? Então eu luto mesmo para que me sujeite a Deus todos os dias. E depois sujeitai-vos em amor uns aos outros. Perdão, sempre o perdão em cima da mesa, não é? Ser o alimento das nossas almas é este perdão constante, que isto vai fazer, realmente acontecer fruto na nossa vida. Sem dúvida. Então faz a diferença toda, eu acho que sim. Estamos a caminhar para lá. Yeah. Sim, eu creio e também tenho provado disso que Deus atende não à fome material, mas quando Deus vê um coração que tem fome, isso atrai a Deus. Quando alguém se dispõe a buscar mais, a orar mais, mesmo que não veja logo os resultados que o outro já está a ter, mas a pessoa demonstra fome e quer mais. Há um livro chamado Os Caçadores de Deus, não sei se já leste. Já ouvi falar, não li, mas já ouvi falar. É espetacular. Então vai nos ensinar de alguma maneira também a sermos isso, caçadores de Deus. Caçar Deus é um bocado estranho, mas é caçar este impacto que Ele produz em nós, caçar esta presença constante de Deus que muda e altera as nossas perspectivas, a nossa forma de ver, forma de ver muitas vezes. Então, se eu for um caçador de Deus, se eu quiser resgatar a presença de Deus na minha vida, eu não posso parar, eu tenho que estar constantemente. E daí, alguma coisa que antes desta reunião falávamos um bocadinho lá fora, que faz a diferença toda, não é? O nosso contacto diário com o Espírito Santo, a busca, a fome, a sede dele, vai fazer a diferença. A convidada és tu e as experiências relatadas devem ser as tuas, mas estamos aqui a conversar e cada um tem a sua própria experiência com Deus. E é tal coisa, sabes? À medida que nós, eu falo para mim, vamos envelhecendo, a idade vai avançando, sim. Nós chegamos à conclusão, começamos a ver que muita coisa agora faz sentido. Exato. Porque é que lá atrás não foi assim? Entendes? Porque é que às vezes nós queremos tudo no imediato, queremos que Deus se revele imediatamente e que as coisas sejam visíveis e os sinais. Esta geração é assim, uma geração quase do imediato. E não é, eu estou a chegar cada vez mais a essa conclusão. Não é, e não te dizia isso à Carla quando vinhamos para casa à noite. Ele é que é Deus. Isso. Ele é que é Deus. Isso.
Nós não somos Não é no Deus. nosso Não timing, é, não é? carrega num botão Não, e Deus agora vai derramar isto. Não, Ele é que é Deus. Ele é que é Deus. Ele é que sabe. Ele é que isso. determina os tempos e as estações. Não somos nós. Sim, mas nós também Claro, temos que somos acionar, não é? Pronto, exatamente. Nós somos os instrumentos, não é? Sem Ele dúvida. vai nos usar a nós. Yeah. E por acaso ontem também, como tivemos um tempo fantástico, não é? E tu sabes, estavas lá. Então, nós acionamos a presença, não é? Nós pedimos, nós clamamos. Isso tem que haver dentro de nós, porque se eu for seca, entrar calada e sair calada, não vai acontecer nada. Eu tenho que manifestar. Eu tenho que dizer, Deus, eu preciso de ti. Vem e faz, toma um lugar, toma o primeiro lugar. Então é permitir que o senhorio de Cristo ele se manifeste ali no nosso meio. Sabes, uma vez falava com uma pessoa, e volta ou não volta, vemos bocadinho isso. de água. Força. Volta ou não volta, nós vemos isso. E eu também achei isso em tempos que a minha, digamos, disposição física, que não tinha impacto. O que contava, a pessoa até me dizer, o que interessa não é se eu tenho as mãos Isso. no ar ou se tenho as mãos atrás da cabeça, o que interessa é o meu coração. Mas Deus mostrou-me até pela própria palavra que isso não é verdade. Mudou-te. Não é verdade. Eu sei que não é verdade. Sabes qual foi o exemplo que Deus na altura ministrou ao meu coração? O exemplo de Moisés. Quando Israel combatia e eles levantavam, quando ele tinha as mãos levantadas, depois baixava, e quando ele deixava cair as mãos, o Israel perecia. Yeah. Então isso mostra que a nossa disposição física, a nossa postura diante de Deus física, tem impacto no mundo espiritual. Tem impacto espiritual. Isso que tu dizes Entende? da postura física, eu também chamo a ousadia. Yeah. A ousadia determina mesmo o mover de Deus na nossa vida. Eu às vezes sou muito assim, o Carlos diz, tu partes as coisas, onde entras partes tudo. Mas não é uma questão de partir, é o de ousar querer, porque a Bíblia fala sobre isso, não é? Entrai com confiança aonde? Na presença. Yeah. Exatamente, tens que entrar com confiança, porque não és tu, é Deus em ti, através de ti. E é Ele que vai fazer. Portanto, é só acreditar. E isto depois manifesta-se no nosso corpo, nos nossos movimentos, Sem dúvida. nossa voz, na nossa expressão. É um clamor dentro de nós. E depois já não há como voltar atrás. Não há. É espetacular, não queremos mais nada. Não há hipótese. Eu amo a presença Não é? de Deus. Quando tu tens mais experiência que eu, Acho que temos igual. quando tu entras em determinadas experiências com Deus, tu já tu não queres voltar. Mas para onde é como Pedro dizia, Senhor, mas para onde é que a gente vai? Tu é que tens as palavras da vida eterna, a gente vai para onde? Vamos para o Sinédrio? Vamos para a sinagoga? Não, tu é que tens as palavras da vida eterna. Não há como voltar tens atrás. uma experiência tão forte, não é? De uma transformação também. E quando ouves, porque começas a ouvir e começas a detectar, esta é a voz de Deus. Já não há mais como não fazes esta distinção. Então aprendes a ouvir a voz de Deus. Ele fala contigo. E porque Ele fala contigo, tu estás entusiasmado e queres mais e não sais lá até Deus falar de novo contigo. Portanto, isso acontece todos os dias na minha vida. Eu às vezes estou em casa, eu derramo na presença de Deus, mas não acontece. Porque às vezes Deus faz assim, não é? É verdade. Ele não tem que se revelar sempre da mesma forma. Porque dúvida. Deus é um Deus altamente criativo. Então não é sempre da mesma forma. É verdade. Então, e eu às vezes parece que exijo, entre aspas, Deus faz como tu fizeste ontem. Então Deus está a fazer coisas novas todos os dias. Desculpa lá, tu mal. falaste em algo que é tremendo. Essa questão de nós acharmos, nós por defeito, nós humanos, nós crentes por defeito, achamos que, ok, se Jesus curou um cego, ele pegou na saliva e na terra, então Jesus agora meteu os dedos, não é? Ou seja, que agora ele vai quando alguém untar a lama, os dedos na terra e fizer lama, que agora vai sempre ser curado um cego. Pois. Mas eu concordo exatamente com o que tu disseste. Deus não repete. Quer dizer, ele cura vários cegos, mas até pode repetir. Mas quando nós entramos nessa... Mas é quando ele quer e como ele quer. É quando ele quer e como quer. Eu vi alguém dar um exemplo que eu achei tremendo, que é aquele exemplo de Sansão. Exato. Que diz que ele pega lá naquela queixada de jumento, né? Os filisteus queriam matá-lo, persegui-lo e tal, e ele pega lá numa queixada de um jumento que estava lá morto, e diz que só com aquela queixada, se eu não estou em erro, ele matou não me perguntes uns 1000. Mas foi matou uns muitos, 1000, foi por aí. Mas foi uma quantidade enorme, mas acho que foi 1000.
Não, posso estar enganado, mas acho que foi uma quantidade enorme. E ele só com aquela queixada, e diz que o Espírito de Deus tomou posse dele, não é? Porque ele tinha aquele voto, o Nazireu. Aí tu disseste, tomou posse dele. Tomou posse dele e ele pega naquela queixada do jumento e mata mata aquela os malta. inimigos, yeah. Mas o que é que ele faz logo a seguir? Ele mandou a queixada fora. Foi para o momento. Exatamente. É isso não que é a Deus faz. queixada, não é o queixo do jumento. Eu sempre, desculpa lá interromper, Não, eu sempre vi esses episódios na Bíblia, ou seja, como isto é Deus a tentar testar-nos, ou seja, onde é que nós vamos pôr o nosso coração, se é no cajado, se é na Isso. pedra, Yeah. se é na lama, ou se é em Deus, em quem está a fazer o milagre, ou naquilo que Ele está a utilizar para fazer. Exatamente. Porque se Deus quisesse, podia fazer. Jesus nem precisava tocar na pessoa Exatamente. para o fazer. Muitas vezes nem tocou. Não, muitas Lá vezes. está, é pouco. Centurião, né? Ou seja, Yeah. não precisava tocar. Mas aquilo é uma forma, talvez, de testar o coração da pessoa. Ou seja, onde é que a pessoa vai pôr os olhos, o Exatamente, coração. Exatamente. Eu sempre vi mais por aí. Pões os olhos nas circunstâncias e vais sempre olhar para aquilo que tu utilizaste, não é? Mas até Como forma de milagre. o próprio Sansão, já naquele tempo, ele próprio agarrou e reconheceu que o poder, a unção não estava na queixada. Exatamente. Ele podia agarrar naquilo e fazer daquilo, sei lá, um artefacto quase de culto, não é? É isso E não fez. que é o ele que se mandou faz fora. muito hoje em dia, não é? Deus Yeah. fez assim desta maneira e agora só vai acontecer assim desta Exatamente. maneira. Mas é como eu te disse, Deus é um Deus altamente criativo. Então, e o Espírito Santo, ele está aí para revolucionar todos os dias as nossas intenções. Eu estava-me a lembrar também daquela passagem bíblica em que eram movimentadas as águas naquele poço. Sim, sim. E estavam lá cegos. O tanque de coxos, Betesda, pronto. não é? E estavam ali todos à espera de uma oportunidade. De repente aparece Jesus, certo? E o que é que ele fez? Ele não usou aquelas águas, as águas estavam agitadas, mas ele disse: tu queres ser curado? Então não foi preciso, a voz dele estava ali, a voz dele estava ali. Tu queres ser A curado? presença dele. Então estás a ver. Depois ele diz: não, eu estou à espera que tal. Mas Deus faz diferente, é como Ele quer. Tal e qual. É quando Ele quer. Nós é que temos esta mania de nos agarrarmos àquilo que é circunstancial, aquilo que métodos, é palpável. né? Exatamente. Exatamente. E vê até a questão do maná, agora estavas a falar, lembrei-me. Isso, O maná era fresco todos os dias. Quando eles quiseram guardar o maná, aquilo apodreceu. Isso. E às vezes é o que muitas pessoas, incluindo nós, eu falo por mim, não estou a falar por ti, mas às vezes achamos que o maná de ontem vai servir para Vai-se amanhã. repetir agora. Vai-se repetir. Isso. Mas E Deus deu quer certo fazer novo. assim, Yeah. deu certo assim. Bora lá Exatamente. experimentar a ver se vai dar certo Tal desta e maneira qual, também. tal e qual. E sabes que, olha, que isso acontece mesmo connosco. Porque nós temos experiências com Deus interessantíssimas, maravilhosas, e que nos lembramos. E quando estamos a ministrar, isto é para ter cuidado também. Quando estamos a ministrar, lembramos dessas experiências e queremos trazê-las para ali. Mas Deus faz completamente o oposto às vezes e surpreende-nos. Troca E faz- as voltas. Troca-nos completamente e faz coisas incríveis. É só preciso então, tu Ele é deixares Deus, ir. ele é Deus. Yeah. Eu estava só aqui a pesquisar porque ainda estou aqui Sim, a podes. pensar, a pensar na questão do Sansão, se eram 1000. Mas pronto, isso também não é muito importante. Não faz mal o número, foram Yeah, alguns. não importa. Sim. Mas, como o Renato também disse no início, o Carlos Palmeiro é o teu marido, não é? Sim, pois eu não cheguei até aí essa parte. Ia chegar agora, não é? Ia. E como é que vocês... Posso contar, sim. É. Foi maravilhoso. Eu digo se isto com muita conheceram. paixão no coração. Pronto, ele era o homem que Deus tinha para mim e tem. É a pessoa certa. Pá, e quando nós nos conhecemos, pronto, eu estava nessa igreja, como eu vos contei, uma igreja pequenina, ali da Baixa da Banheira, mas uma igreja muito simples, mas que sentia-se muita presença de Deus naquele lugar. E houve uma vez que, eu olho para trás, senti uns passos e tal. Quem era? É o Carlos Palmeiro. Mas com um aspecto assim, uau, este rapaz é diferente. De onde é que ele veio? Pronto, ele tinha acabado de sair do Desafio Jovem, cabelos compridos e tal, e não sei quantos. Uma forma de vestir diferente, muito hippie ainda. Mas o meu coração começou a bater. Não sei o que aconteceu. Começou a bater. E estávamos a cantar uma música de Inário, só para vocês verem como é que foi. E eu era assim, ele não tem ninguém ali ao pé dele. As pessoas não se sentaram. Parece uma pessoa muito estranha, um improvável, em que as pessoas não gostam de se misturar com os improváveis, às vezes. Mas nós nunca sabemos quem é que está no lugar do improvável. E eu acho que Deus tocou no meu coração. Eu tinha o Inário na mão. Eu acho que ele, não sei se vos contou isto. Não, Pronto, acho que não. eu tinha o Inário na mão e eu disse, eu vou para o pé dele.
E fui, meti assim e começamos a cantar os dois. Eu avali assim, sabes, há qualquer coisa. Logo ali uma houve ligação. mesmo, houve. Pronto, saímos desse culto e nós começamos a falar muito. Começamos a falar de coisas, de sonhos, de tudo. Parecia que nos conhecíamos há anos. Aquela alma gêmea que se fala tanto, mas é uma alma gêmea feita por ele, não é? Ele começa a unir sonhos e projetos, coisas em comum. E a partir daí fomos nos conhecendo, fomos começando a perceber que Deus nos estava a juntar para um propósito maior. E pá, e foi incrível. Um pouco de rejeição, porque, como eu te digo, ele era um improvável, não é? Ele fala muito sobre isso, porque a malta que saía do Desafio Jovem naquela altura, pá, eram vistos, mas não digo com maus olhos, mas Com também reservas, não é? pronto, com algumas reservas. Com Então calma. deixa lá ver o que é que este rapaz vem fazer para aqui, miúdas assim muito puras aqui na igreja, vamos lá ver, vamos ter cuidado. Mas o facto é que, sabes, o pastor que estava na altura naquela igreja deu-lhe uma oportunidade e disse: Carlos, tu queres pregar aqui num culto de jovens? E o Carlos disse que sim. Então ele pregou, e pregou com uma unção. Ele falou dos não sei quantos estágios, não me lembro, mas eram os estágios da ressurreição, qualquer coisa parecida. E aquilo foi tão forte, foi tão intenso, que eu disse: meu Deus, este rapaz não é só isto. Não é, sabes, não é a aparência. Tem mais. Não é este improvável que as pessoas falam. Ele tem uma essência tão grande, ele tem algo de tanto valor dentro dele. Pá, ele não conhecia muito a Bíblia, o que ele conheceu foi lá, não é? Enquanto estive a fazer o programa. Mas trazia já uma essência tão verdadeira dentro dele que eu disse: ei, eu quero isto. Não quero só aquele aspecto, eu quero isto. Quero isto para a minha vida. Sim. E pá, e Deus ali começou a fazer qualquer coisa diferente em nós. Casámos-nos. E fomos estudar para o Instituto Bíblico, quase que não tivemos quase lua de mel. Foi assim muito rápido. Então fomos estudar 3 anos no Instituto Bíblico IBP. Português, não é? Sim. Tivemos lá 3 anos. Entretanto, lá no Instituto fiquei grávida de Daniel. Temos 2 filhos, o Daniel e a Débora. E pronto, e foi um processo também, ali foi um processo também um bocadinho difícil também para nós. Com o filho a estudar, sabes, era muito intensivo. Mas conseguimos formar-nos, graças a Deus, em teologia. Saímos e fomos a ser pastores de jovens nesta igreja, onde eu recebi Jesus e onde ele apareceu também. Então nós fomos os pastores de jovens daqueles jovens que lá estavam. E começou aí o nosso trabalho, a nossa dedicação a Deus, o olhar para fora, o prestar atenção àquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Sabes, eu hoje pensava numa coisa muito importante. Eu acho que aquilo que eu mais amo são pessoas. Apesar de também ficar muito desiludida e decepcionada com pessoas, mas mesmo assim, com a decepção e a desilusão, eu continuo a amar pessoas, a acreditar nas pessoas, na essência das pessoas, porque Deus ama pessoas. Foi por essas pessoas que Ele entregou o seu Filho para que morresse por nós, não é? Então eu continuo a amar essas pessoas. E é incrível, porque não havia, acho que não fazia sentido se não o fizéssemos. E concordas, não é? Sim, tu acabaste de dizer quantas vezes eu não, mesmo aqui nesta sala, eu pergunto, se calhar a pergunta número 1 que eu tenho feito a Deus é: mas porquê eu? Yeah. O que é que tu vês em mim? Sim. O que é que tu viste em mim? Porque se nós não acho que não conseguimos ter acho que nem um cheirinho, temos uma noção e eu acho que é assim, o foco está em Jesus. Sim. O que Ele pagou, o que Ele sofreu, Ele ter vindo, ter nascido numa mulher, tudo certo. Mas muitas vezes eu penso no Pai. Exato. Eu penso no Pai, no porque amor o Pai, do o amor do Pai, porque todos nós somos pais e temos filhos. Entregar um filho, não é? A dor que o Pai sentiu em dar o filho por uma cambada. E eles tiveram que se desligar. Desligaram-se. A determinada altura, não é? Apartaram-se, não é? Jesus veio para uma realidade natural, mas o Pai, o melhor que havia no céu, pá, eu penso tanto nisto, o melhor que o céu tinha, o Pai deu. Exato. Por uma cambada de bandidos e que não merecíamos nada disso. Mas ele achou e continua a achar que nós temos valor. Exatamente. E nós temos, esse é que é o nosso valor. Pá, há dias eu gosto, agora a minha mulher anda um bocado numa de antiguidades e cenas, coisas vintage, para mim algumas coisas são sucata. E há um programa qualquer na televisão que ela vê muito, eu também gosto de ver,
que é alguém que vai, ele é tipo um colecionador, ele vai, viaja e vai a sucatas. Eu acho que sim, eu conheço. E ele apanha coisas que tu e eu, epá, olho para aquilo e digo, Aparentemente não tem lixo, valor, mas não tem depois, valor, yeah. mas ele vê um valor ali. E ele disse, ele estava a ver um programa e ele disse algo que aquilo captou logo a minha atenção. Ele disse Relacionaste, assim, não é? o homem que lhe estava a despachar aquilo estava a dizer que aquilo não tinha assim grande valor. E ele era o comprador, mas ele estava a dizer, o valor de algo não é você que determina. Exato. O valor disto não és tu que determinas. O valor é aquele que alguém está disposto a pagar. E ele esteve disposto E a ele pagar. esteve disposto a pagar. Ele deu tudo de mais E esse é o precioso. nosso valor. Yeah. Não é? Porque muitas vezes, e pessoas que estão a ver e a ouvir este episódio com a Lu, podem dizer assim, eu não tenho... Eu não valo nada, eu não tenho emenda. Ontem eu ouvi isso de alguém. Estás a ver? Eu não valho nada. Yeah. Eu não tenho valor. E eu continuei a dizer, tu tens valor. Não, eu estou muito triste, a tristeza invadiu o meu coração, eu não tenho nada para dar. Quem é que olha para mim? E eu continuei a dizer, Deus olha para ti, tu tens valor, tu tens preciosidades dentro de ti. Porque foi Ele que te as colocou. Deus sabe o que fez, Deus sabe o que faz. Quando Ele nos fez, Ele fez-nos com um propósito. E esse é o valor. É o propósito que tu tens dentro de ti. Esse é o valor. Portanto, qual é o nosso valor? É pegarmos naquilo que Ele já nos deu, que é a nossa salvação, e é falarmos aos outros que precisam. Tu precisas de salvação. Alguém que estiver a ver, por exemplo, lá em casa e pode estar a pensar, mas eu... Claro, todos nós precisamos dessa salvação. Sem dúvida. Yeah. E não temos como nos Precisamos salvar do encontro com a Deus. nós próprios. Não é? Essa é a outra grande questão. Yeah. É que nós não temos forma de nos salvar. Não há alternativa. Não temos alternativa. Podem inventar muitas Não há. alternativas, mas não há. Não há. Só Jesus, não é? Nos pode salvar. Sem dúvida. Só Ele nos pode. E Ele pagou um preço tremendo. Sim, na pela nossa separação, vida. quando ele estava no jardim, as lágrimas corriam, não é? O esforço que Jesus... Ele chegou a dizer, se for possível, passa de mim este cálice. Isto é, se for possível, Deus faz qualquer coisa. Alivia-me aqui. Faz qualquer coisa para me aliviares deste sofrimento que eu estou a suportar todo o pecado, todo o fardo em cima de mim. Então, as doenças, as dores... Mas faça-se a tua vontade. Mas faça-se a tua vontade, lá está. tua Porquê? vontade. Pelo amor que eu tenho a estas pessoas. Pelo amor Sabes, que tu tens. Uma das coisas, Jesus tinha e tem várias coisas maravilhosas, mas uma das coisas que muitas vezes nós não lembramos é que Jesus, Ele nunca chamava a atenção para Ele. Sim. Nós hoje vemos que as pessoas no meio cristão, eles querem os holofotes para eles, eu faço, eu sou. Mas Jesus era ao contrário. Jesus dizia, eu falo daquilo que eu ouvi o Pai dizer. Exatamente. Eu faço o que o Pai diz para eu fazer. Vocês vêm-me a mim, vocês veem o Pai. Ou seja, Ele chamava as atenções para o Pai. Para o Pai, exatamente. Para o Pai. Pois, e nós hoje deixamos de ver coisas acontecerem, milagres acontecerem, precisamente porque nos concentramos em nós. Não é? Não colocamos o poder nas mãos de Deus. Não é? E, então, as igrejas hoje padecem muito disto. Não é? Dos holofotes, do brilho, do status, das redes sociais. Mas não é isso que Deus não está interessado nisso. Eu acho que cada vez mais, que há um tempo atrás preguei uma mensagem que falava sobre voltarmos à simplicidade do Evangelho, e é mesmo por aí, é voltarmos a pegar outra vez nestes princípios tão simples, mas tão básicos, que vão fazer a diferença toda numa igreja e dentro de nós, na nossa casa, na nossa família. É verdade. Acho que isso faz a diferença toda. Sem dúvida. Então, voltar à simplicidade, acho que É o segredo, importante, entre é o aspas. segredo, Né? Houve um tempo que... Mas desculpa só interromper, a simplicidade não significa que eu faça medíocre. Sim, é o fraquinho. Não, a simplicidade significa que eu faço com excelência e com zelo, mas mesmo assim continua a ser simples, porque a simplicidade é da forma como eu faço em amor, eu faço em sujeição, estás a ver, eu faço em obediência, essa é a simplicidade. Considero o outro Sim, sempre mais maior, do que a mim. mais do que a mim. Portanto, Essa é que é a essência. Isso, Essa é que é a essência, né? Eu em tempos aí não muito distantes, nós juntávamos tínhamos um grupo só em casa e dedicámos algum tempo só no livro de Atos. Tremendo. E foi um tempo tremendo para todos nós. Porque Gosto muito do livro de Atos. é tremendo tu veres que tantas coisas e tão preciosas e tão simples. Tantos ensinamentos que estão ali, meu Deus. Não é?
É verdade. Depois do batismo do Espírito Santo, depois de eles estarem reunidos aquele tempo, depois de esperarem aquela promessa, eu amo eu amo esta palavra. Então, depois de estarem ali reunidos, esperarem. Como é que eles tinham o coração à espera de alguma coisa que Deus disse, eu vou enviar, Mas vocês quando? não vão ficar... Pois, mas quando? Yeah. E ficaram E e ficaram permaneceram. E Pedro nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi a mesma pessoa. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, meu Deus, as palavras dele já não eram as palavras de Pedro. Eram as palavras que vinham do coração, Espírito, diretamente do coração de Deus. E produziram salvação. Não é? E vimos quantas almas foram salvas. É isso que tem que acontecer em nós agora. Essa simplicidade, essa busca, até que do alto venha. E nós cansamos-nos na presença de Deus, não temos dificuldade em esperar até que do alto venha, porque achamos que já está tudo feito. Mas não, Deus Ele quer derramar todos os dias alguma coisa nova, não é? Então é não nos acostumarmos. Eu ontem vi, e nós vemos que nós sabemos que Deus constantemente se move. Sim. Né? Até lá no início, no início de Sim, quando ele estava a criar nas faces das Espírito de águas Deus se movia. O Espírito Santo não está parado, não está à espera, não, ele movia-se, não é? E nós sabemos que ele se move sempre. E muitas vezes nós pensamos, a Europa é o cemitério, é o cemitério dos missionários, a Europa está a virar para o islamismo, isto e aquilo. Mas se nós ficarmos atentos, aqueles que estão atentos, às vezes olhamos só para os Estados Unidos ou olhamos só para o Brasil, mas se nós começarmos a reparar, ontem vi uma notícia, em Londres, numa praça, 70 mil pessoas a louvarem, a adorarem a Deus. 70 mil em Londres. E houve alguém que escreveu naquela notícia e diz, desde o tempo de Billy Graham, que não havia que nada não havia. O Billy Graham esteve lá, naquela mesma praça, encheu aquela praça, e aqueles eram jovens, a base que incrível. Eram jovens. Incrível ver jovens assim. E aquilo que nós vamos, aquilo que nós temos também como promessa, e aquilo que tu estás a dizer encaixa exatamente naquilo que está a acontecer, é que eles ficaram lá no cenáculo à espera. Eles não sabiam a hora, não sabiam como é que ia ser. Se ia ser 40 dias, se ia ser 3 anos. Exatamente, podia ser 3 anos, e como é que vai ser? Da mesma forma, nós temos estado à espera deste derramamento. Sabes que eu acho que há um derramamento constante. Eu acho que as pessoas tem que haver um avivamento. O avivamento começa em ti, começa em mim, começa na minha casa, começa no meu lar. Se começares, basta tu decidires, eu vou buscar até que do alto ele derrame. E não há hipótese. Deus é um Deus incrível. Isto mexe muito comigo. É porque se eu vejo pela minha vida, se eu estou a buscá-lo constantemente, se eu me levanto às 3, 4 da manhã para orar, para estar na presença dele, para me deitar e absorver aquilo que vem do alto, Deus vai derramar. É uma consequência da minha busca, vai derramar. Então eu tenho que fazer, porque o avivamento está aí. Vai. Só depende de nós, estás a ver? Não depende de Deus. Sabes que o avivamento de País de Gales, né? Agora não também não me lembro eu sou fraquinho de nomes, mas o avivamento do País de Gales, que depois dá origem ao avivamento na Europa e depois dá origem à rua Azusa Street e não sei o quê, começou por um homem. Mas é sempre assim. Um homem. Começa sempre por alguém. Um homem, no País de Gales. Não foi Inglaterra, não foi Alemanha. País de Gales, que é um país assim um bocadinho como o nosso. Pequenino, aqui uma coisinha danada, mas começou por um homem. Tem que haver alguém disponível, tem que haver alguém que diga, eis-me aqui, estou aqui, Deus, disponível para isso acontecer, não é? Que sejamos nós a fazer parte desse movimento. Mas sabes, eu estava a falar desse evento de Londres, mas se nós repararmos, já tem acontecido noutras cidades da Europa. Holanda, Alemanha, ainda há uns meses atrás eu vi um pavilhão cheio. Sim, eu também. Eu acho que vi. Vai sempre acontecendo, porque nós no Instagram isto é assim, começas a ver uma coisa e depois eles próprios vão te enviando os vídeos. Eu por acaso vi muita coisa e eu fiquei assim extasiada. Sabe, eu não sei se tens a mesma impressão que eu, mas lá está. Às vezes nós achamos que Deus se move numa determinada direção e Ele move-se exatamente noutra. E Ele vai fazer o oposto. Nós achamos que
tinha que ser com esta sequência de culto, a liturgia. Há pouco falávamos sobre isso. E Deus sabes? vai e pega em jovens, pega em rapazes Pega em de rua, crianças. crianças. Também tivemos aqui Yeah. há pouco tempo, no Estádio da Luz, também tivemos um... Também tivemos. Exatamente. Eu, por acaso, não fui, gostava Yeah. de ter ido. Mas tivemos um tempo incrível, sim. E, Yeah. e Deu no, para perceber. no Terreiro do Paço não são 70 mil jovens nem pessoas, mas também temos muitos Muita jovens no gente. Terreiro do Temos, Paço temos, a louvar. temos. Eu acho que Deus vai começar Deus- a fazer coisas Yeah. incríveis. Nós não é? estamos a ver coisas novas a acontecer. Eu vejo isso, eu sinto isso. Mas sabes no que meu eu há coração. pouco falava com a tua esposa e nós estávamos a falar precisamente disso. Que nós não podemos viver focados só na liturgia, percebes? Yeah. É este tempo, é isto, é este programa. Porque eu acho que Deus... A ordem. Sim, porque nós temos que ser livres, deixar que o Espírito Santo ele tenha a liberdade para atuar, para agir, para se manifestar no nosso meio. Se tu colocares uma ordem, um tempo... Já estás a bloquear. Já estás a bloquear tudo, não acontece nada. É verdade. Porque não podemos limitar a pessoa do Espírito Santo, ele é tremendo. E ele quer agir, ele quer encontrar essa liberdade. Porque está escrito: onde está o Espírito de Deus, aí lá há liberdade. Se não houver liberdade é porque ele também não está lá. Sem dúvida. Pronto. Sim, onde ele está a liberdade. Basicamente é Yeah. isso. Ainda ontem também, agora estamos aqui a conversar já mais Sim. de forma mais fluida, mas eu ontem também, houve alguém que me enviou um vídeo e eu partilhei depois com a minha cunhada também, porque eu sei que ela também gosta muito destas coisas. E era alguém no Brasil, um jovem, um videozinho muito, muito rápido, mas que mostra a transformação daquele jovem. Ele devia ter aí 90 ou mais % do corpo tatuado. Mas uma figura, a cara estava uma caveira. Uma caveira, os dentes da caveira, os olhos da caveira, todo tatuado. Demónios, tudo o que possamos imaginar. E depois nós vemos esse jovem entregar a vida a Jesus. E a mudança que depois, A mudança que Deus faz. lá está, ele Deus por fora. resgata vidas, caramba. Ele por fora, entendes? Ele continua a ter Vai as continuar com as tatuagens. tatuagens. não é? Mas, se calhar para algumas pessoas, as pessoas olham e dizem assim, mas este, espera aí. Não, é aquele, atenção. Otávio, estamos a falar dos improváveis outra Yeah, vez. é isso Deus mesmo. vai buscar os improváveis, aqueles que ninguém dá nada por eles, aquilo que é loucura, não é? É verdade. E aqueles que nem são sábios sequer. Yeah. Então Deus vai buscar esses. Pedro, como é que era Pedro? Era um dos improváveis, não é? Pescador de homens. De um pescador de peixe e depois Deus. E depois de homens. E depois de homens. Mas Deus foi-te buscar a ti, foi-me buscar a mim pessoas improváveis, não é? É isso que Ele faz. Estavas a dar esse testemunho. E eu acho que, sabes, o nosso ministério, agora falando de mim e do Carlos, nosso ministério aponta muito para isto, lidar com pessoas improváveis. Eu acho que faz a diferença toda no mundo em que nós vivemos. Temos que parar mesmo de fazer ministério de púlpito, só de púlpito, e deixar que o nosso coração saia lá para fora e vá diretamente Às pessoas. Faz a diferença toda. Eu acho que enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida em mim, acho que Deus pode me usar assim, desta forma, que é tocar pessoas, não é? Cansa de lidar com pessoas. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Desgasta muito. Nem né? todos gostam de lidar com pessoas. Mas Deus também capacita as pessoas, né? Neste caso, vocês, não é? Ou outros. Pode-nos capacitar a todos. Yeah, Nós temos é que deixar, não é? Yeah. Porque Ele chamou-nos pelas pessoas. Eu acho que isso é a questão fundamental Sabes, aqui do Evangelho. Tu falaste em, estamos a falar, estamos a conversar. Algumas pessoas hoje acreditam mais, ok, nós vivemos a era da informação, ou da tecnologia informática. Sim, é verdade, nós estamos As a viver redes as redes sociais e tal. Pronto. Mas se não houver o contacto, se não houver o abraço, Isso. se não houver aquele toque humano, não é? Porque o próprio Jesus, ele não se fechava dentro de um habitáculo, não se deixava... Exatamente. Ele tocava no leproso, ele tocava no cego, Exatamente. entendes? Eu costumo pensar, se Jesus estivesse aqui agora, pronto, fisicamente falando, se fosse uma altura em que ele pudesse estar aqui, tu achas que ele ia evangelizar nas redes sociais apenas? Não. Claro Nós que não. utilizamos isto, é uma ferramenta útil, não é? Para conseguir dizer, estamos aqui, ok? Olha, nossa igreja é lá no Seixal, Casal do Mar, Cidade Oásis. Então apareçam aos domingos às 10h30. Mas é bom para isto. É bom para eu convencer, é bom para eu partilhar, para dar a conhecer aquilo que nós fazemos. Mas no toque,
no ADN que sai de dentro de nós. É isso que Deus colocou na nossa vida. Não podemos fazer por aí. Não há forma de fazer evangelho desta maneira. À distância. Não podes. Não Tem que consegues. haver. Até consegues comunicar, consegues falar, mas depois o toque, o abraço, os olhos, como estamos aqui a fazer os dois. Não é? É verdade. Nossa linguagem, eu acho que isso faz a diferença toda. Então, hoje não podemos de maneira nenhuma colocar isso para o lado, porque senão começamos a fazer um tipo de igreja que Fria, distante. vai ser fria, vai ser indiferente, vai ser, como é que eu vou dizer, vazia, é isso, vazia. Vazia de contacto humano, vazia de amor, vazia de relacionamentos, né? Porque, isto é mesa, não é? É um objeto. Não, mas sentados à mesa é quando tu conheces o outro. É verdade. Não é? Tem que haver. Eu posso estar no meu computador e eu estou a conhecer alguém, mas eu estou a conhecer alguém aparentemente só. Quando eu me sento à mesa contigo, como está a ser agora, estou-te a conhecer agora, não é? O melhor possível. Então, isto é ótimo, é uma maravilha. As nossas defesas caem, os nossos argumentos também, eles caem por terra. Os nossos ideais que nos parecem a nós tão às vezes importantes, também caem, desfazem-se. E começamos a ver o outro com os olhos de ver, verdadeiramente. Sabes que eu há um, não sei dizer há quantos dias, mas há um mês e pouco, despedi-me de uma pessoa, de um irmão. Literalmente despedi-me dele. Eu fui visitá-lo ao hospital e no dia a seguir ele entrou em coma e não acordou mais. Mas eu retive várias coisas que ele me disse naquele momento, muito difícil para ele. E ele disse-me que, entre outras coisas, ele disse-me assim: pá, as únicas pessoas que me têm vindo visitar são pessoas do mundo. Estás a ver? São os amigos do mundo do café. Pessoas ditas crentes, ditos irmãos. Ninguém me vem E não ver. é uma tristeza? É tão triste Não isso. é uma tristeza? É tão triste isso. É horrível. Só ia a mulher, os filhos e tal, mas pessoas que diziam eu te amo com o amor do Senhor, não é? Não, onde é que elas estão? Eles iam, e ele não estava zangado, mas demonstrava tristeza, magoado. Porque, pronto. Nós temos que fazer a diferença, não é? Temos Nós que fazer que a conhecemos, nós temos a responsabilidade de fazer diferente, é isso, percebes? Porque o nosso falar, pronto, até é bom, é ótimo, estamos a conversar, mas depois temos que sair daqui e fazer a diferença. Ele disse isto, aconteceu isto com esta pessoa, mas nós queremos fazer a diferença. Então bora lá fazer, vamos estar em contacto, vamos visitar, vamos apoiar, vamos ligar. Sabes que ainda hoje aconteceu isso comigo. Hoje alguém me ligou, a sério. Hoje alguém me ligou para aí umas 6, 7 vezes seguidas. Alguém que está a passar por um problema de depressão gravíssima. E sabes, às vezes, humanamente falando, tu tens dificuldade de aguentares a conversa, sabes? A pessoa insistir sempre nos mesmos dilemas e tu teres que ter é um nível psicológico já muito, muito além e dizeres, olha, mas volta a fazer assim, mas volta a confiar, mas volta a dizer que Deus pode tudo. Então não é fácil isto, porque tu tens alguém a telefonar-te 7 vezes, tu tens que ter também aí uma grande bagagem interior para conseguires suportar e a conseguires aconselhar. Claro. Portanto, este processo de aconselhamento e de ajuda aos outros é difícil, não é fácil. Eu digo, pode ser para todos, mas nem todos o conseguem carregar. Não é? Tens que ter um amor que vai além de ti próprio. Tens que ter aquele amor que lava os pés, não é? E que diz, eu estou aqui para me desgastar nas coisas de Deus. Mas volto a dizer, não foi fácil comigo hoje, mas eu consegui ultrapassar e dizer, espera Deus, dá-me aí coragem, dá-me lá um novo ímpeto para eu conseguir ajudar esta pessoa, porque ela precisa de mim, não tem mais ninguém. Então temos que ver as coisas desta forma. Isso é fazer a igreja. Isso é ser igreja. É ser, É ser igreja. Sem dúvida. Olha, acabei por confirmar, afinal são mesmo 1000. Foste lá confirmar. São mesmo 1000 que são só com aquela... foram muitos, não é? Foram muitos. Mas no poder de Deus, não é? Eu não queria voltar ao assunto dos improváveis, porque esse é mais o forte do Carlos Palmeiro, mas é uma constatação. Eu acho que é mesmo, acho que já está confirmado
que Deus Octávio, eu tem sou essa improvável, atração. tu és, somos nós todos, se calhar, que estamos aqui, temos uma história, não é? Sem dúvida. Talvez não tivéssemos agarrados a alguma dependência, alguma coisa que nos fizesse mais mal, falando isto de forma tóxica ou físico, mas tínhamos os nossos problemas, os nossos dilemas, éramos improváveis também. E às vezes por exemplo, para mim, uma determinada questão não é um grande problema, mas essa mesma questão para outra pessoa Pode ser é um grande problema. Exatamente, pronto. Ganha uma dimensão muito maior. Sim, eu hoje a escutar esta pessoa, eu dizia, não, isto, eu sabia como lidar, não é? Nós já temos aqui isto tudo preparado. Mas aquela pessoa não está preparada para lidar com esta situação. Portanto, para ela é um grande problema, para mim não é, eu sei resolvê-lo. Mas tens que dar ferramentas a essa pessoa para ela conseguir ultrapassar aquilo. Portanto, estás cá para isso. Mas eu também, olhando para dentro de mim, porque é que eu posso ser improvável? Caramba, poxa, porque eu não me via nunca a estar aqui agora a falar contigo. Há muitos anos atrás. Nem eu. Não me via. Não me via estar aqui assim neste estúdio, não me via estar a falar num púlpito para tantas pessoas, a falar de Deus, a falar do amor de Deus, a falar de dizer, eu sou uma mulher ousada. Ouçam, olhem para mim, eu consigo. Porquê? Não pela minha força, mas porque Deus está em mim. Eu não me via, portanto, eu considero-me também uma improvável. Então é maravilhoso. Continua assim. Tu, enquanto falavas aí sobre a questão da depressão, surgiu ao meu coração, eu não sei se é possível que alguém que esteja a ver este episódio possa estar até a passar por esse problema, porque segundo as estatísticas atuais, é uma situação, as chamadas doenças da mente. Os medicamentos para atenuarem a doença da mente são os mais vendidos do mundo. Pois. O medicamento mais vendido do mundo, a seguir ao do colesterol, acho que é aquele medicamento para a depressão, eu não sei agora o nome. Ou seja, é uma questão que afeta muita gente e afeta inclusivamente cristãos. Sim, que alguns pastores. E Aliás, alguns já vi pastores e por aí. E uma das coisas, permite-me só dizer isto, que veio agora ao meu coração. Uma das coisas que, ainda há pouco falávamos isso ali fora, nós às vezes, há uma parte física, há uma parte da alma, uma parte, eu não sou especialista nisso, mas nunca podemos esquecer que existe uma parte espiritual. Exatamente. Porque as coisas, antes de serem materializadas no mundo natural, elas são espirituais. Exatamente. Há a raiz, o problema, a planta, a flor da planta, não é a raiz da planta. É só a flor, o ramo, o tal, é o que sai da terra. Mas a raiz, digamos, a semente, a raiz é da semente. E às vezes o problema, as pessoas tentam, digamos, combater no natural. Quando a causa... Vão camuflando e não tratam da causa, não é? Não tratam do problema. As folhinhas, as pétalas, mas o problema está mesmo na raiz. E borrifam as folhas e o médico dá mais um comprimido e glória a Deus pelos médicos que ajudam muitas pessoas, mas muitas vezes, ou grande parte das vezes, a razão é espiritual. Eu ia chegar aí. A razão está muito bem confundida, muitas vezes. Por acaso apercebi-me deste caso hoje. Que não é só psicológico nem emocional, tem muito a ver com uma opressão maligna que vem sobre a pessoa, mas a pessoa desconhece, não sabe, não tem conhecimento, não é? Não sabe. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nós não lutamos contra a carne nem o sangue, e isto não tem a ver só com guerrilhas, tem a ver com as nossas lutas diárias do dia a dia, com aquilo que nós enfrentamos. Portanto, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades e tudo isso. Portanto, muitas vezes manifesta-se assim, nestas doenças psicológicas, espirituais, digamos assim. Também. E isto é um processo de libertação e de cura que a pessoa também tem que passar, não é? O primeiro passo é aceitar Jesus no coração, não há outra hipótese. Sem dúvida. É aceitá-lo como é Senhor, Salvador, Redentor, e vem o processo depois da libertação. Eu acredito que sim. Mas o inimigo das nossas almas, era aí que eu queria fechar este assunto contigo. Okay. O inimigo das nossas almas que tu disseste, a nossa luta e a opressão que é maligna, ele consegue iludir as pessoas, ok? No sentido, hoje uma das maiores tendências, até nos jovens, é o suicídio. Exatamente. Sim, infelizmente temos visto muitos casos. O suicídio não é apenas
uma doença mental. É aqui que eu quero chegar, tentar passar isto a alguém que possa estar a ver e que possa estar a passar por esta situação. Que há uma razão espiritual. Pode ser até uma maldição hereditária, pode ser. Há várias situações, não vamos agora falar sobre isso. Mas o inimigo das nossas. Ele consegue até convencer as pessoas de que o suicídio é o alívio. Sim, a maior parte daqueles que o cometem é precisamente por sentir que se vão sentir aliviados. Vou acabar com o meu sofrimento. Exatamente. Não é? Mas, ou então não quero fazer mais mal aos meus pais, à minha exatamente, família. estou a fazer mal a muita gente, Pronto. isto não há, já tive este problema, agora voltei a ter, e vou pôr o fim à minha E vida. eles pensam que há um alívio que há um depois da alívio. morte, mas não. Mas há uma questão aqui, e é por isso que eu estou a falar nisto, que o homicídio é igual ao suicídio. Só que aquele que comete o homicídio não pode ser preso. Exatamente. Ok? Claro. O homicídio é igual ao suicídio. Só que não há consequências para aquilo que comete. Exatamente. Ok? Então, aos olhos de Deus, é um homicídio. Ok? Eu não estou a dizer isto para chocar alguém. Mas estou a dizer isto porque é real. Porque a pessoa pensa, a pessoa que está a ser enganada, pensa que vai aliviar a sua vida, vai aliviar o sofrimento, suicidando-se, sei lá, há tantas formas. Aliás, até no Google, eu fiquei a saber isso, no Google, das perguntas mais colocadas lá na barra do Google é como tirar a minha vida. Já tinha E repara uma cena, um homicida pode-se arrepender. Uma pessoa que se suicida não se pode arrepender. Exatamente. Tal e qual, sem dúvida. Epá, essa agora foi muito forte. Essa é forte, mas é real. É verdade. Porque há sempre uma possibilidade da pessoa vir a reconhecer o seu erro, pedir perdão a Deus. O suicida não se pode mais arrepender. E aos olhos de Deus, e aos olhos da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, os homicidas não terão lugar no reino de Deus. Não é? Aqueles, claro, tirando aqueles que se arrependam. Sim, não é? Como aquele na cruz. Nós também não sabemos que sim, naquele momento. Pode não é? haver ali um timing que Deus dá e a pessoa arrepender-se e partir. Sim. Pronto. Sim. Partir salva. Com o reconhecimento de Deus, o que é que eu estou a fazer, perdoa-me. Não é? O que é que eu fiz? Porque nós não sabemos como é que nós podemos Há casos saber assim. isso. Eu ouvi de um caso assim. Eu acredito que a pessoa tomou o veneno e que quando aquilo começou no meio do processo, ela começou aflita à procura de ajuda. Sentir o envenenamento e começou a sentir arrependimento. E arrependeu-se. O que é que eu fiz? A pessoa começou a dizer: o que é que eu fiz? E agora? Ou numa queda que tu lances de um sítio qualquer, mas no processo da queda tu dizes: Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer? O que é que eu fiz? E acontece, porque isto é num ápice. Aquele homem que estava ali na cruz, ele disse. É? E Jesus foi incrível, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É verdade. Hoje. Então, significa que hoje, agora, é a altura de nos arrependermos, se tivermos a sentir necessidade. É verdade. Então... Sim, e fechando este assunto, não deixando de dizer que, foi como a Lu disse, como tu disseste, que a solução é Jesus. Amém. Yes. A solução é Jesus. Foi como disse aqui, não sei se foi o Camupa, foi alguém que disse aqui, ou foi o Lebre, ele disse algo que eu gravei. Ele disse, Jesus diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há outro. Não há outro. Longe de Jesus não há caminho. Não há, podem aparecer 1000 caminhos, mas não são caminho. Ele é o caminho. Longe de Jesus não há vida. Não há vida. Sem Jesus não há vida. Nós podemos respirar, mas não vivemos plenamente. Aliás, tu tens o teu exemplo. Longe de Jesus, como é que tu sentias essa vida? Como é que te sentias fora do caminho? Então eu tenho a experiência de que só por ele eu consegui atingir isso e não há outra hipótese. Há muitos caminhos apresentados, há muitas religiões, há muitas formas de nos mostrarem Deus. Hoje em dia há tanta maneira, não é? Sem dúvida. Mas a Bíblia diz que só há um caminho, que é Cristo. Isso é uma verdade também. É isso mesmo. Nenhuma só vida, é isso mesmo. Mas temos que fazer aqui um apelo para alguém que estávamos a falar de suicídio, homicídios. Vamos fazer um apelo se alguém estiver a passar também por algum problema destes, detectar que tem estas dificuldades de se conseguir encarar a ele próprio. Perdoar-se a si próprio. Perdoar-se, esquecer alguma situação que viveu que pareça alucinante
Nós queremos dizer que há possibilidades sempre de tu conseguires mudar o rumo da tua vida. Então, que realmente este podcast sirva para isso. Se servir para mudar as intenções da tua vida hoje, faz a diferença toda. A sério. E estamos cá mesmo com o objetivo de mudar a vida de alguém. Acho que faz todo o sentido. É isso mesmo. Uma decisão por Jesus muda a vida de qualquer pessoa. Eu acho que já disse isto aqui uma vez e vou dizer outra vez. Aqueles que decidirem seguir Jesus, aqueles que decidirem abrir o seu coração e entregarem o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, de forma alguma, eu digo isto com toda a convicção, de forma alguma serão decepcionados. Amém. É impossível. É impossível, Lu, e tu comprovas isto melhor até do que eu. Completamente. É impossível alguém... Aliás... Deus não defrauda ninguém. Não há hipótese. Deus não defrauda ninguém. Ainda hoje eu li em Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Não é o Otávio, nem a Lu, nem o Renato, nem o Daniel, nem o Tiago que bate à porta. É Se ele. ouvires a minha voz. Ele é que está a bater à porta do nosso coração. Se tu ouvires e abrires a porta, entrarei. Se irei contigo, vou estar contigo, eu ando contigo. Yes. Amém. Epá, é tão difícil das pessoas entenderem isto. Que ele bate à porta do nosso coração constantemente. Ele está lá. Ele está constantemente. Sabes, é difícil Uau. para muitas pessoas porque as pessoas estão absorvidas por tanta coisa, pelas circunstâncias. É verdade. Estão absorvidas também com a parte financeira. Hoje em dia estão obcecadas às vezes por mundo material, o desejo de ter mais, o desejo de conseguir mais. Sucesso. Hoje tenho um carro, tenho uma casa, tenho não sei o quê, mas amanhã aquilo não é suficiente, eu quero mais. Então fica sempre, vai faltar qualquer coisa no fundo, mas as pessoas não sabem o que é, pois procurem determinadas situações, não é? Têm experiências com tudo e mais alguma coisa, mas vai ficar sempre a faltar alguma coisa. Quando não encontrarem Deus e o amor de Deus se revelar, não vão ficar felizes, não vão ficar completas. Não é? Porque automaticamente, falávamos há bocado de um novo nascimento. Quando Cristo entra em nós, isto é o novo nascimento, Ele gera em nós um novo coração, aquele coração de pedra que nós temos. Ele retira esse coração de pedra e coloca um coração novo e dá-nos um espírito reto. Ele recria de novo a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Ele faz tudo novo. Se nós estamos infelizes, com uma alma pesarosa, cheia de fardos, não é? Não conseguimos suportar a dor da nossa alma. Deus, quando entra em nós, através da pessoa de Cristo, Ele altera e recria de novo, faz tudo. E Ele disse, tu falaste em fardos, Ele disse, lancem sobre mim. Lá está Ele outra vez. Não andes com os fardos, não carregues tu os fardos, lança-os sobre mim, a tua ansiedade, o teu desânimo, os medos, o teu medo, lança sobre Jesus. Eu não estou aqui a pregar, mas é verdade. Lança sobre Jesus. Lança. Podes estar aí no teu quarto, podes estar no teu carro a conduzir, em qualquer situação desta vida. Lança sobre Jesus a tua ansiedade, a tua tristeza, o teu desânimo, a tua vontade de deixar tudo, de abandonar tudo, família, filhos. Lança sobre Jesus. É isso mesmo. Eu desafio vocês que estão a ver e a ouvir este podcast, desafio vocês a lançarem as vossas ansiedades sobre Jesus. O vosso desânimo, a vossa força que parece não existir mais. Lança sobre Jesus. Senhor, eu não encontro mais forças. Lança sobre Jesus. E tu vais ver a tua vida a mudar. A tua vida vai ser transformada, a tua família, a tua casa, a tua cidade, a tua nação. E nunca mais as coisas serão iguais. Vais ter problemas? Vamos ter problemas. Jesus não disse que nós não haveríamos ter problemas nem tribulações. Não, vais ter perseguição? Vais ser perseguido por causa de Jesus. Vais, mas isso são medalhas. Para nós isso são medalhas. Nós não fugimos disso. Mas uma coisa é certa. Ele disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O único que venceu o mundo foi Jesus. É isso mesmo. Não foi a religião que venceu o mundo, não foi o Papa, não foi o Maomé, foi Jesus que venceu o mundo. Jesus venceu a morte.
Ninguém venceu a morte a não ser Jesus. Amém, é isso mesmo. Aleluia. Estás entusiasmado? Quer dizer, tu é que és a convidada e Não, eu é mas que é estou assim, aqui. está a ver mesmo isso. Nós, Yeah. porque é que nós falamos assim, com esta ousadia, este impacto e vontade de transformar tudo? Porque Ele está em nós. Yeah. Quando Ele entra em nós, há uma revolução interior. É como um rio de águas vivas que fluem dentro de nós. Por isso tu falas assim dessa maneira, não é? Com essa garra, com essa fúria. Mas é uma boa fúria, uma boa garra. É para que lá em casa acreditem que é possível. Tudo é possível ao crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Neste momento, se tu creres, se sentires que é a oportunidade para a tua vida, epá, agarra-te a Deus neste momento e faz uma oração no lugar onde tu estás e entrega a tua vida a Jesus. Permite que Ele venha habitar dentro de ti, faz dele Senhor e Salvador da tua vida. E eu creio, eu acredito nisto, que assim como aconteceu comigo e contigo e com todos os que estão aqui, vais conseguir ver as promessas de Deus fluírem na tua vida. Eu acho que isto é tremendo. É tremendo. Então estamos cá para isso também, não é? Nós, igreja, somos igreja, estamos cá para isso. O nosso papel é esse, é levar Cristo, é levar o Evangelho a cada um de vocês que nos ouve nesta noite. É isso mesmo. Olha, este episódio está a ser exatamente ao contrário daquilo, a expectativa que eu tinha. Mas ainda bem, porque é isso que nós sempre queremos e desejamos que Deus possa fazer esta dinâmica. Porque somos todos diferentes, certo? Cada um tem uma história de vida, a nossa forma de ser e de estar também é diferente, então Deus trabalha. Eu às vezes ponho-me a dizer, Deus, como é que tu fazes comigo? E com certeza também contigo. Também temos pontos em comum que já vi, das coisas que tu gostas e que te aquecem aí assim o coração. Mas Deus faz tudo diferente, é como Ele quer, não é? É verdade. Ontem quando saías do culto vinhas a dizer isso à Carla. Epá, é como Ele quer. É como Ele quer. Exatamente. Quem sabe nós vamos ouvir alguns testemunhos daqui. É isso que nós oramos e esperamos. Amém. E glória a Deus, Lu, mais uma vez. Olha, obrigada Nós eu. agradecemos a tua presença aqui. Obrigada porque saí ali da minha caixinha também. E eu acho que isto é uma oportunidade de Deus, é o ouro. Foi muito bom. Yeah. Nós aqui, para nós foi um privilégio estar aqui à conversa contigo e ouvir as tuas experiências e ver esse fogo, né? Obrigada. Esse fogo de Deus que é visível, não há como não ser visível. Quando o fogo arde, ele é visível, né? Yes. Isso é visível nas tuas palavras, na forma como contas a tua experiência com Deus, e nós temos a certeza que vai ao alcance de vidas e de pessoas que estão a ver. Yeah. Amém? E eu Obrigado. quero dar graças a Deus também por este trabalho. Há pouco tempo atrás nós falamos um pouco sobre isto, mas eu considero isto um ministério, isto é tremendo, a sério. Aquilo que vocês estão a fazer aqui é bênção, é de Deus, estão a ver? Porque não são palavras que saem da nossa boca para fora, são espírito e vida, e isto quando entra na casa das pessoas vai alterar de alguma forma a vida das pessoas. Portanto, que Deus continue poderosamente a abençoar vocês. Amém. Continuem Obrigado. com este trabalho, apesar das circunstâncias muitas vezes serem difíceis, mas continuem a fazer, porque Deus vai-vos levar muito mais longe. E ai, que tenham mesmo a presença dele sempre sobre este lugar. Acredito que vão fazer coisas tremendas. Força, Amém. Otávio. Obrigado. Estamos juntos. Obrigada. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Antes de mais, deixar aqui o agradecimento à Lu, aqui do pessoal aqui de trás. Trás não, aqui do lado. Deixar aqui o agradecimento. Um grande episódio. Pessoal, foi assim mais curtinho, mas foi concentrado, teve power. É isso, pessoal. Sigam aí o conselho, a dica do Otávio. Entreguem os vossos fardos a Jesus. Não vão sair decepcionados, com certeza. E é isso, pessoal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Partilhem com os vossos amigos. Convidem um amiguinho para ir lá à casa, para ver o episódio. Vai ser fixe. Até à próxima. É isso. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada eu.